E aí pessoal, eu, Antônio Carlos, hoje aqui com Kelvin, nós vamos conversar sobre o livro A Criança e Seus Jogos, da Arminda Aberasturi. E então nossa intenção é fazer uma pequena resenha e alguns comentários sobre o que a gente achou desse livro. Perfeito, Kelvin? Perfeito, é isso aí. Então, nas primeiras páginas, que é o prefácio, a escritora nos fala um pouco da autora, da Arminda Aberasturi. É uma argentina, psicóloga, pedagoga e uma das pioneiras da psicanálise infantil na América Latina, certo? Ela trabalha há mais de 30 anos com psicanálise, então ela escreveu este livro, perfeito? A introdução, ela conta um pouco mais do que se passa o livro e que é a partir de uma experiência familiar. O livro ele também é composto por imagens, ilustrações de um fotógrafo amigo dela, e ele é feito em pequenos capítulos, o que torna ele de uma facilidade imensa de interpretação e visualmente também. E ela chega a comparar esses textos curtos a sonhos, né, que ela teve, e eu acho que essa relação aos sonhos está ligada às imagens, né? Por isso ela também pensou dessa forma a ilustração, ou no caso a fotografia. Eu acho que um ponto importante que tu falou é o fato de ser simples e frases curtas, porque na verdade toda a ideia do livro partiu do princípio de que o filho dela queria algo não técnico, que ele pudesse entender. E aí que surgiu a ideia do livro, né? Sim, perfeito. Que é algo que não seja técnico e de fácil entendimento. E é um livro que responde algumas perguntas que, no caso, o filho dela tinha feito, como essas, que eu até sublinhei aqui, ó. É normal aos 4 anos determinado modo de brincar? Corresponde à idade cronológica? Qual é o presente adequado para um bebê de 8 meses? E várias perguntas, como em que consiste o primeiro brinquedo, em que idade aparece, e são assuntos que ela vai desenvolvendo no decorrer do livro. Perfeito? Perfeito, que são dúvidas correntes não só dele, mas de responsáveis, cuidadores e todos que lidam com crianças, né, que ficam com essa questão, essas dúvidas. A ideia do livro ser colocado dessa maneira nos fez até pensar em fazer um novo livro, né? Eu Exato. Acho que é importante comentar. A gente teve uma outra ideia que não teve como ser realizada por causa do tempo, mas a nossa ideia era refazer esse livro de uma forma ainda mais íntima, assim, um livro mais artesanal, digamos, justamente pensando nessa ilustração, que no caso aqui foi as fotografias. Nós pensamos também em nós ilustrar para ver como iria ficar essa interpretação da nossa parte, né? Mas talvez para um outro momento a gente faça essa... E aí ela finaliza então a introdução, né, e já indo para o livro em si, e fazendo algumas considerações sobre o que é o brincar e a importância do brinquedo. Eu acho interessante que ela falou também que Freud foi um dos primeiros a notar esse mecanismo psicológico do brincar, falando o exemplo do carretel, né, que o brinquedo ele começa a incorporar símbolos do mundo real. E ela fala, por exemplo, a criança, para lidar com separação da mãe, que às vezes some, às vezes aparece, ele faz um símbolo com o carretel, que aí sim ele tem um controle, então ele consegue melhor lidar com essa angústia e com toda essa ansiedade, né, que ele cria pelo fato da mãe estar desaparecendo e aparecendo. Eu acho interessante, eu sublinhei em outra parte do texto também, que ela fala assim, muitas vezes Peter tem a razão de, em determinada idade, aparecer este brinquedo e não outro, e de haver crianças nas quais ele não aparece, juntamente crianças que sempre apresentam distúrbios, e que o não brincar no momento adequado com o brinquedo correspondente acarreta perturbações. Quer dizer, é extremamente importante o brincar e o brinquedo. E aí então ela começa o livro falando então, né, da criança, do brincar e o que o brincar significa em cada fase do desenvolvimento da criança. Ainda nessa lógica esses estudos do
Freud tem uma parte que eu também sublinhei que achei importante, que diz que fica evidente na verdade em todo o texto, assim, mas e inclusive nas aulas, assim, isso já está sendo fácil de notar, mas que é ao brincar a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e problemas internos, dominando-os por meios da ação. E aí a gente vai ver ao longo do livro que isso é muito representado, né, através das brincadeiras, através de símbolos que ela determina que os medos, as depressões dela são todas depositadas nessas brincadeiras e etc. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o nascimento, que seria os primeiros meses de vida. O que me chamou a atenção no livro, pelo meu entendimento, é o seguinte: quando a criança nasce, ela tem uma forte ligação com a mãe, em função de todo o tempo, da gestação, tudo isso, e é uma ligação que eu acredito que depois dos 4 meses vai começando a se desenvolver, certo? Então o que acontece? Até esses 4 meses, ela não conhece absolutamente nada do mundo. Então é como se tivesse pegando informação aqui, informação ali. Então cada dado que entra na mente dela é extremamente importante, seja sons, tato ou visual, tudo é informação nova, mas em que ela está extremamente limitada em função da motora dela, né? Ela não tem como expandir o mundo tão longe. E aí a importância do contato da mãe, né? Eu também achei interessante isso, inclusive ela coloca que o próprio contato da pele, né, a criança, quanto mais contato da pele tiver com a mãe, melhor, né, pro desenvolvimento e ela começar a entender essas novas informações que estão entrando pela confiança que tá tendo, né, E ela fala assim, ó, que a carência dessa relação satisfatória com a mãe acarreta distúrbios no contato com a realidade. E aí uma segunda coisa aqui que pra mim não faz o menor sentido, que ela fala assim, e predispõe a criança a doenças da pele, tipo. Eu também, cara, não faz muito sentido. Tem uma interrogação aqui nessa parte. Bom, aí depois então ela começa a falar a partir do 3º e 4º mês. Então começa o processo de desprendimento da mãe, e aí é o papel fundamental do pai nisso, né? Sim. E, inclusive ela fala depois que o pai que se dá muita ênfase ao papel da mãe, né, na criança, mas que o pai é tão importante quanto. A única diferença é que não se tem estudos estudando o papel do pai, né? Isso eu achei muito interessante. Isso é verdade, ali aparece no texto que não tem estudo, é engraçado isso. Mas ao mesmo tempo, o papel da mãe ele é importante e ele é é um pouco óbvio, mas ele é o primeiro plano, digamos. Num primeiro momento, eu me fez entender que o pai não é ali até o terceiro, 4 mês, ele não tem um papel assim. Que ele até pode estar com uma energia, né? Mas a criança tem um envolvimento direto com a mãe. Né? E depois acontece a tríade lá, né? Que daí começa a ter essa abertura para a relação mãe, pai e filho. E o desprendimento dele com a mãe é o pai que vai receber, né? E aí, mas também no texto fala da importância de que não basta estar presente, tem que participar. Isso aí eu achei interessante. Sim. Porque só a presença não vai adiantar muita coisa, não. E essa parte aqui em torno dos 4 meses em que ela coloca que os objetos funcionam como símbolos, que nem ali eu tinha falado. Isso aqui agora eu não me lembro, a gente está estudando também numa outra disciplina. É uma relação com Vygotsky, né? A simbólica. O Vygotsky fala dos signos e dos símbolos. E o Piaget é mais Mas tem muito a ver com o Piaget. Não, também. é que os dois têm, né, que é a fase do sensório motor, né? Que inclusive ela fala que começa a estar apto a interferir no mundo, né? A criança depois dos 4 meses, por volta dos 4 meses. Que ela já começa a segurar, já bota na boca, já começa a interferir nas coisas também.
Ela cita o exemplo O carretel é um exemplo do Freud. O exemplo também do lençol que ela usa. Que agora começa a avançar, que a brincadeira, na verdade, de se esconder já tá acontecendo instintivamente na criança, uma brincadeira para começar a se esconder e o mundo sumir diante dos olhos, que nem ela comenta, e ao mesmo tempo ela possuísse... E isso tem a ver também com Piaget, porque ele fala que a criança nessa idade, ela não tem a capacidade de imaginar, por exemplo, se a minha mão está aqui atrás da cadeira, não são dois objetos, simplesmente a minha mão não existe mais. Sumiu, né? E faz a gente entender, porque quando tem uma criança, por exemplo, a gente faz assim, sumiu. A criança começa, daí tu tira a mão, apareceu. A criança começa a dar risada, a gente fica, mas coisa tão imbecil, como é que a criança pode gostar tanto disso, né? Sim. Mas é que pra ela tu simplesmente não existe mais quando tu tá posto com a mão. É interessante isso. E aí então, continuando o texto aqui, ela continua falando que então nessa fase ela também brinca com o corpo, né? Daí ela fala dessas brincadeiras de fechar e abrir o mundo, né? Que seria fechar e abrir os olhos. Ela brinca com sons, ela balbucia palavras e ela fala do chocalho. Sim. Que é chocalho, né? Chocalho. Que é um brinquedo, na verdade, milenar, né? Extrapola tempo, extrapola cultura, faz parte de todas as povos e tal. De todas as culturas. E por que a importância do chocalho? Eu acho que também é a mesma relação que tem que nem tu usou o exemplo aqui de aparecer e a criança não se dá conta que aqui atrás na frente da mão dela tá a cadeira. Da mesma forma, o som ele some e aparece dentro ali do chocalho. Eu acho que me parece ser a mesma lógica das duas coisas, né? Ela tá começando a assimilar porque quando ela mexe, aquilo ecoa e quando ela para, né? E uma coisa interessante que ela bota no texto também é o seguinte, que tendo um controle, assim como ela tinha um controle do carretel desaparecendo e aparecendo, como o som funciona igual. Ela tem um controle do som, então ela consegue lidar melhor com os sons que ela tem medo. Entendeu? Tipo, ela bate o negócio, se é uma porta batendo ela fica assustada, mas agora é ela que tá fazendo aquele som, entendeu? E ela tem um controle daquilo, então ela tá se preparando para esses sons que causam um desconforto para ela. Então vamos lá, depois dos 4 aos 6 meses, página 30, que aí ela fala que aí sim o processo de separação da mãe está concluído, que existe esse lapso e uma prova concreta disso é a aparição dos dentes, né? Que ela não consegue mais mamar também, tem a ver com isso talvez. Ela não fala no texto, mas conclusão minha. Nessa parte eu destaquei duas questões, que é a do pai, né, também, que ela coloca que nesse período a criança sofre verdadeiras depressões, né? Sim, falo desse lapso com a mãe. E com certeza, dos dentes eu acho que é a mais intrigante daqui. E é nessa fase que ela também descobre a diferença entre os sexos. Eu achei interessante. Pois é, tem essa questão, né, que acho que está um pouco mais para frente, mas vai se desenvolvendo da genitalidade que a gente até tem uma... Então, para mim, na verdade, aqui começa a viagem do livro, eu até escrevi aqui, ó. E daqui para diante já começa uma série de coisas que eu começo, não de concordar, mas eu acho meio... Talvez eu tenha pouco conhecimento e para mim pareça ser meio forçado demais, assim. Quando ela começa a falar da segunda metade do primeiro ano, que é a partir dos 6 meses, por exemplo, que as crianças começam a descobrir o oco, tá? Tipo objetos côncavos, no caso, ocos, e objetos pontudos, assim, né? Penetrantes. Sim. E aí ela fica fazendo uma série de simbolismos com o sexo, como se o objeto oco então representasse o ventre da mãe, o penetrante, não sei. Pra mim é um pouco forçado demais. Eu acho que pode ser uma coisa assim que até ontem de noite eu já estava conversando sobre esse assunto com a minha companheira e
eu falei assim, eu nem soube usar a palavra, talvez ela esteja colocando isso como uma coisa divina, assim, que já é do homem e já é da mulher, que é sem pensar, né? Uma atitude. Mas quando ela coloca aqui mais pra frente, né, nos 8 e 12 meses ali, tem essa relação da mulher com o oco e o homem de inserir, penetrar as coisas, que mais pra frente, aqui na 38, ela diz que esse interesse não é exclusivo. Sua condição bissexual lhes permite desfrutar também do brinquedo do outro sexo. E o que eu achei mais viagem é isso, assim, mas se a criança é normal, sua escolha torna-se bem clara já nesta época. Isso eu acho extremamente questionável. Eu não sei se o texto é muito antigo, É de 92, né? Mais de 20 anos, né? Eu coloco aqui, no meu texto particular aqui, eu coloco, né, já que o texto é de 92, talvez agora no século XXI, em que essas questões sexuais estejam sendo tratadas de uma maneira muito diferente. Até coloco aqui como exemplo a filha de uma amiga, ela tem a avó 1 e a avó 2. E aí tu pensa, uma da mãe e uma do pai, mas não. A mãe dela é casada com uma mulher. E aí ela tem a avó 1 e a avó 2 por parte de mãe. Então, eu acho que também é normal, entendeu? Essa palavra normal, ela mas não, ela fala inclusive assim, ó, entre os 8 e 12 meses, diferenças anatômicas do sexo se manifestam nos brinquedos. Com 1 ano de idade, cara, eu acho que se tem alguma diferença com relação aos pais que estão lá, tu vai dar um carrinho pro menino e não vai dar uma boneca pra ele, porque não que a criança faça diferença, né? Mas enfim, o que tem para salientar nessa idade, tá, que realmente é importante, é um fato, é que é nessa idade que ela aprende a andar, então ela amplia consideravelmente o campo de ação dela, porque daí ela já não está só sobre as coisas que circundam, ela pode levantar, puxar um prato, subir na mesa. Inclusive ela coloca que o andar, né, de mão dada, com a ajuda da mãe e do pai é muito importante, mais importante do que o andar. E agora o próximo assunto, né, na página 40 eu vou deixar para te falar, explicar melhor que é sobre as fezes na urina. Vai, cara, eu não fui muito dentro desse termo. Ai, cara. Então, assim, ó, ela fala sobre as fezes e a urina. Isso aí vai entrar no extras, né? Ela fala assim, ó, que o que acontece? A criança, ela coloca alguma coisa pra dentro dela, tá? Vamos dizer, essa coisa passa por ela e sai de uma forma completamente diferente. Então ela fala que é um símbolo da capacidade criadora da criança. E ela começa a falar que a partir daí então a criança vai começar a brincar com modelar, vai pegar barro, vai pegar seja lá o que for, que ela tem a capacidade de criar. Fazer essa mesma transformação que acontece no corpo em alguns objetos e na areia também, né? Um exemplo. E até isso vai até a vida adulta, né? Vai dizer que tu nunca olhou pra dentro do vaso assim, que orgulho, desse tamanho. Deixando alguém pra olhar, né, cara? Pra tirar foto, tudo. É verdade. Aí depois ela fala do tambor, que pra mim é uma viagem só também. Ela fala que o tambor simboliza o ventre fecundo da mãe. Eu acho que isso aí é que nem eu falei antes, é uma coisa assim ancestral, sabe? Que nem ela tem um exemplo que o primeiro tambor ele era o vão no chão com uma madeira. Eu como, sei lá, também trabalho com música, inclusive com percussão, eu acho que ela tá só fazendo uma relação assim, eu não vejo uma relação tanto sexual, sabe? Mas de brincadeira eu entendo, né? Que ela fala do buraco no chão, que primeiro era uma casca de madeira e aí depois batiam ali e aí num segundo momento que criaram a baqueta e aí já tem a relação do homem, né, com o pau. Não, aí o pior é o seguinte, que ela começa a falar assim, ó,
que depois, tá? No final do primeiro ano, o não. globo e a bola simbolizam o ventre fecundo da mãe. O globo até agora eu não consegui entender no texto o que é. Fala várias vezes no globo. Mas na questão do tambor ali, só voltando, ela coloca também como uma maneira dela desopilar, né? E, inclusive essa maneira dela desopilar é uma maneira dela colocar a raiva, a angústia, a depressão, entre outras coisas que ela está sentindo para fora naquele movimento, naquele som. Então eu acho que é por isso que entra o tambor ali como uma forma de assemelhando também como um instrumento, que é o chocalho, mas numa outra interpretação da criança e em colocar para fora um sentimento. Reto pro ventre fecundo da mãe tem uma distância. Bom, aí depois ela fala assim, que aí eu consigo compreender, tá, que os animais e as bonecas e bonecos começam a aparecer na vida da criança, e aí então a criança começa a simular o que seria a maternidade e a paternidade, né? Isso é interessante, né? Que segue por algum tempo acompanhando o livro essa questão da criança querer ser papai, querer ser mamãe, brincar de boneca. Na verdade, todo esse tempo assim da criança, para mim é surpreendente, assim. Eu nunca imaginei que tudo que ela faz é já querendo se tornar uma pessoa adulta, né? Ela tá simulando. Ela tá sempre à frente, né? Sempre querendo chegar, até que a gente chega na idade adulta que se tornar criança de novo. Talvez. Aí depois ela fala aos 2 anos, que a criança começa então a se preocupar aliás, começa a dar uma maior atenção para brinquedos como pratos, vasilhas, coisas que dá para colocar líquidos, derramar e transportar para outros vasilhames, né? E que ela faz uma ligação com o próprio corpo, que então ela precisa controlar o próprio esfíncter para ter o controle daquela substância que está dentro dela, né? Não sei. Algo mais a falar sobre isso? Não, mais pra frente, aqui na página 50, 51, tem uma coisa que eu achei interessante saber também, é brinquear o lance da corda, né, na brincadeira. Aos 3 anos isso, né? Mas que eu achei interessante que elas não se interessam por não ter o domínio, né? Sim. No caso, instrumentos de corda, brinquedos de corda. Que parece ser super interessante, né? Brincar de cobrinha, mas elas não se interessam por não ter esse domínio de saber se aquela ponta, se a ponta da outra extremidade não se mexer como ela gostaria, então ela não vai gostar. Por isso não... Causa frustração, né? Exatamente. E aí ela tem que ir pro tambor daí. Volta pro tambor. Só a percussão é mais fácil do que no violão. Então vamos lá. Aos 3 anos, então, ela também aprende a recriar e reter imagens. Isso eu acho interessante através do desenho. Então aquelas imagens que causavam talvez conforto para ela consegue agora reter em um papel, desenhando aquilo. Ou aquelas que causam desconforto, ela também consegue desenhar e lidar melhor com aquela situação. Como os sons lá que eu falei do chocalho, né? E aí depois ela fala que nessa idade começa as diferenças dos brinquedos dos meninos e meninas, que pra mim é puro preconceito, né? Porque eu pelo menos brinquei de boneca com as minhas irmãs e, sei lá, volta e meia tinha menina brincando com brinquedo de homem. Pra mim nunca houve muito essa separação. Eu acho que essa separação quem faz são os adultos. Não, com certeza. Tenho certeza disso. Inclusive tem a ver com o texto. Se tu tá te preparando pra paternidade, então tu também não vai brincar com boneca. Ser um pai não é ser jogador de futebol, né? Então porque o cara isso aí brincar com bola e eu ser motorista de ônibus, que o cara vai ficar brincando com carrinho. Mas enfim.
Eu acho interessante depois, lá na página 55, que ela fala assim, que a criança que brinca investiga. Aí ela fala que o adulto deve respeitar o brincar da criança, fala que a criança não precisa muitos brinquedos, quantidade em brinquedos, porque isso pode ser até uma forma, alguma coisa negativa, assim. E espacial também, né? É. Fala também que a criança não precisa de um grande espaço, o que é uma desculpa muitas vezes também, né? É. Ela só precisa de um espaço que seja dela e que ela tenha É, que ela controle. sinta o poder, o domínio sobre aquele ambiente. Depois, então, dos 3 anos, ou ainda melhor, nos 3 anos, ela fala assim, carros e locomotivas são brinquedos amados das crianças. E aí, de novo, ela faz uma ligação com órgãos genitais e tal. É, que ela usa o exemplo daí do estacionamento. É, que estacionamento é... Na garagem. Pois é, cara, pra mim isso aí só pode ser uma coisa instintiva, assim, Não, né? cara, uma garagem com uma vagina, pelo amor de Deus. Não, eu digo instintiva do homem e da mulher, porque né, não é evidente isso, e eu até acho que a mulher também brinca. Não, então tu vai falar o quê? Que eu tô botando um tênis, aí o meu pé é o genital e o meu tênis, eu não sei o que, só porque eu tô botando o pé dentro do tênis. Aí tudo na vida é, cara, tudo na vida é acoplar alguma coisa na outra. Botando a camisa lá, tem alguma coisa a ver com genitália. Não, não tem. É, eu também não. Eu discordo, né? Talvez assim, sei lá. É, eu não discordo, mas eu acho estranho. Eu acho forçado demais. Acho estranho, assim, né? E é todo momento que acontece essa comparação, né? É. Tu vê que acompanha Desde o livro inteiro dela, ela prefácio, fala então, disso. Eu não sei parece se ser uma coisa importante, atrás. né? Pra ela é importante. Bom, daí ela fala assim, que também é nessa idade que surge um interesse para limpeza e organização. Inclusive ela fala assim que a criança, ela prefere muitas vezes que tu conserte um brinquedo quebrado do que simplesmente dar um brinquedo novo. Isso é bacana. Isso eu achei muito, muito legal. É, porque aí ela vê que aquilo pode continuar funcionando, dá mais prazer para ela do que uma coisa nova, né? É. Vê que aquilo parou de funcionar e pode voltar funcionando mais. Também eu acho que, sei lá, talvez tenha a ver com um pouco da efemeridade da vida, não ver que simplesmente as coisas passam, sabe? E aí depois, inclusive, ela fala da vida mental da criança, que nessa idade está povoada de imagens, né? E ela fala da importância dessas imagens mentais, que algumas são as que aquietam a criança, que são confortantes, e outras ao contrário disso, que dão medo para ela. E depois dos 3 anos, então, ela fala que... Mas só uma coisa que daí tem essa questão da perda, né, nesse capítulo aqui. E aí eu lembro de um exemplo dessas trocas em sala de aula que a gente teve. Uma aula eu fiquei num grupo, numa brincadeira com a Ivana, que é a uruguaia, e ela usou um exemplo assim que ficou na minha cabeça, que quando ela era pequena, uma amiga dela, não tenho total certeza assim, da história, mas é mais ou menos por aqui, quando ela era pequena, ela estava na escola e a amiga dela, pequenininha, perdeu a mãe. E a criança brincava a todo momento de enterrar os brinquedos. Faz sentido, e pra mim isso faz sentido, né? Sim, faz muito sentido e eu acho até, é isso que eu me impressiono, entendeu? Porque é sem pensar isso, né? Sim, sabe? São todos simples, eu acho. Né? E aí, então, depois dos 3 anos... Ela fala que a criança já consegue desenhar o corpo por inteiro, mas que ainda não faz distinção de sexo. Até nas artes visuais é a parte ali das garatujas, né? Legal. Sim, aí também tem um desenvolvimento pro lado das artes que estudam isso, a partir do desenho. Beleza. Bom, então, depois dos 3 a 5 anos que começam as brincadeiras sexuais, então. Disso todo mundo sabe, né? Então, o que é importante aqui é que ela fala que não é uma coisa negativa, que bem ao contrário, ela contribui para o desenvolvimento da criança e sacia a necessidade da criança de tocar, de ver e de ser visto. Bacana isso.
É interessante. Eu convivo muito com o filho de um amigo meu que tem 6 anos e eu vejo muito essas coisas acontecendo assim, desde vamos fazer um xixi junto e ele fica olhando e dizendo o teu é assim, o meu é assado. Tu mija junto com o filho do guri, do cara, meu? Aham. Porra, esquisito isso. Por quê? Sei lá. Eu limpo a bunda dele também. Não, ele mija, mas não tu mija. Eu mijo também. Sei lá. Eu fui, e na verdade isso aconteceu 2 vezes. Eu disse, eu tô indo, vou fazer xixi, e ele falou também. E aí a gente foi fazer xixi e inclusive brincou de espada. Tô ligado, né? Os jatos. Que eu brincava muito com meus irmãos, com meu pai. Mas a gente. Vamos lá. E aí a companheira dele e a minha companheira também, a gente vive muito junto esses casais, assim, sabe? Ele fica lá em casa às vezes e tal, como se fosse um filho nosso também, entendeu? E ele fala pra Ana assim, por exemplo, tu não tem pinto? O que tu tem, entendeu? Pra ele é um gurizinho. Ele não fica louco assim, né? Não entende. Qual é a idade dele? Ele fez 6 agora. Tava com 5, né? Até a pouco. Tá mais ou menos nessa faixa aqui. E aí, aos 5 anos, ele também fala que as brincadeiras das meninas começam a ir para um lado e dos meninos para o outro, né? Menino começa a brincar mais com jogos de ação, brincadeiras de ação, né? Pistola, correr, brincar de polícia e ladrão, esse tipo de coisa. E a menina com brincadeiras mais tranquilas. Servir chá e comidinha. Com certeza sempre tem as exceções. Mas estudaram no mesmo colégio que eu, com certeza. O colégio já tá correndo pra lá e pra cá, né? Pois é. Guria dando pau nos parece que ela nesse livro, eu não sei se é porque essa ele é de 92 e tal, ou se é a própria cabeça da autora, mas me soa umas coisas um pouco ultrapassadas, machistas, total. Exatamente. Esse, além do exemplo lá que é da criança normal, por ser homem ou ser mulher, agora esse é outra questão também a mulher que serve o chá, né? O homem também, né, cara? Eu brincava com isso, normal. E a mulher, ela talvez ela esteja te colocando de uma maneira geral, mas os exemplos, assim, eles são meio machistas, né? Bom, aí depois ela fala, então, aos 6 anos, que seria a entrada do colégio, que então a criança troca os brinquedos, né? Agora as letras e os números começam a fazer parte desse mundo, né, de brincadeira dela. E ela fala que a curiosidade pelo mundo, então, se transforma em uma curiosidade por conhecimento, uma curiosidade mais intelectual, né? Fala até que também nesse ingresso à escola aparecem novas habilidades, né? Surgem novas habilidades, aptidões, como ela coloca também, né? Individuais que antes não se manifestaram. Beleza. E aí começa a competição também, né? Entre as crianças. E eu acho legal que ela fala assim que nesse período a competição é muito, eu não diria egocêntrica, mas é muito individual. É sempre eu competindo contra ti, que é uma coisa que a criança vai levar muitos anos ainda para desenvolver, a chegar ao ponto de que não necessariamente para mim ganhar tu tem que perder, mas os dois podem ganhar juntos. Isso eu achei bacana. Né? Ela fala assim, que o possível triunfo de 2 com valores iguais. Então, que está relacionado com o ludo aqui que ela seguindo adiante, que resumindo desse modo, o ludo simboliza para a criança o manejo de suas forças na luta de adaptação e conquista do mundo. Essas brincadeiras em que ela quer mais individuais se tornar a melhor, né? Daí ela fala então do ludo, ela fala Tá muito certo isso que eu falei. Da loteria, aí ela fala que do jogo da velha, que é uma viagem, o jogo da velha também. Citam o xadrez, né? O banco imobiliário. O banco imobiliário, damas e xadrez,
que eu pessoalmente não prefiro não falar nada assim a respeito, porque Não. passar direto aqui. Aí depois ela fala que nessa idade, então a menina gosta de basquete e o menino de futebol. Cara, Talvez isso seja na Argentina. Ela é da Argentina, né? Talvez, né, na Argentina, porque aqui é um pouco diferente, né? não, tu vai para os Estados Unidos, por exemplo, pô, basquete é jogo masculino. Isso é cultural, não tem nada a ver. E aqui o feminino, digamos, é mais o vôlei. Vôlei, exato. E aí ela fala assim, ó, jogos que revelam seu significado genital. Eu dou um prêmio pra quem adivinhar no jogo que ela estiver falando aqui. Falando do jogo da amarelinha, cara. Sapato, né? Sim. Pô. Depois disso, vamos ver pra onde que ela vai. Bom, já logo, quase concluindo então, que eu achei interessante, que vale a pena citar aqui, que ela fala da importância dos brinquedos, que existem brinquedos tradicionais que não se alteraram através da história, mas que existem brinquedos atuais que são principalmente feitos por adultos, tá? Que são mais contemporâneos, que têm a ver com a atualidade, com situações que as crianças não passavam antigamente. Sim. Que é uma forma de estar preparando ela para esses perigos, né? Isso é legal. Bacana isso. Mas também tem uns exageros, né? Nessa parte, por exemplo, eu fui dar um presente agora pro filho desse meu amigo e eu tava louco para dar um Lego, porque um Lego, cara, o Lego até pra adulto é legal. Até pra adulto é legal. Eu ia na casa dos meus amigos brincar, eu não tinha, mas eu adorava, eu acho que tu cria um mundo a partir daquilo. E assim, ó, e aí também o mundo adulto invade de uma maneira muito agressiva, que eu acho, de mercado, que é o Lego Star Wars, é o Lego Velozes e Furiosos, é o Lego... E tu não tem noção da dificuldade que foi achar um Lego só peças, assim. Eu peguei o último que tinha. Pra mim o Lego não fazia diferença, porque eu ia desmontar tudo e montar o que eu quisesse. Mas... Tá, daí depois ela fala que a partir dos 7 e 8 anos, então, que daí o corpo volta a ter um papel importante, certo? Que quando tu nasceu, o corpo era tudo que tu tinha, tá? Daí tu trocou o teu corpo por objetos exteriores, e agora nessa idade, então, o teu corpo volta a ser o personagem principal. Ela fala assim, essa relação do escuro dela que eu não entendi assim bem. Eu botei aqui, ó, e fala da brincadeira do quarto escuro, eu até botei um ponto de interrogação. Não faz muito sentido pra mim. E aí depois então ela fala que a partir dos 10 e 11 anos, que aí as crianças começam que é aqueles clubinho do Bolinha, clubinho da Luluzinha, né, que as crianças começam a andar em grupos, então com pessoas que elas conseguem se identificar, que normalmente são dos mesmos sexos, para trocar experiências e conversar, enfim. E aí se desprendem um pouco dos brinquedos e passam a fazer atividades diferentes, né? Eles abandonam os brinquedos, que na verdade serão substituídos pelas experiências sexuais. Eu acho que ele eu acho que ele é mais substituído pelo pega-pega, pelo polícia e ladrão, do que por esse exemplo que ela coloca, assim, né? Eu também acho. Eu acho que já tá mais pra... Você pensa que já é pré-adolescência, 11 anos, né? 11, 12 anos. Talvez pra menina que seja um pouco mais precoce. E aí depois ela conclui, então, falando da adolescência, que é na adolescência que fecha todo esse ciclo. Que a pessoa larga de vez aquela vida de criança, né? E já está entrando na fase adulta. Tem um novo desenvolvimento acontecendo dentro dele, né? Que agora é de realmente se tornar uma pessoa adulta. Exato. E aí fechar todo o ciclo, que então ela tem um filho, e aí toda essa fase inteira de todos esses anos da vida dela, que ela estava se preparando para isso, certo? Pelo menos é o que ela conta. Ela também coloca ali que eu também fiquei meio assim, que essa preparação, começa uma nova preparação para a vida adulta. Mas ela coloca a relação de ter filho também. Exato. Mas isso aí também não é uma lei, né? Não, claro que não, cara, claro que não, mas
Bom, enfim, uma consideração geral, gostou do texto? Eu acho a mais importante a consideração geral, assim, que eu achei o formato dele muito legal, assim, que nem a gente comentou, a gente leu muitas vezes, assim. Eu li umas 3, pelo menos. E a gente já começou a criar até certas implicâncias, assim, já ter o ponto de vista mais definido, mas é uma discussão longa, até também com pessoas que conhecem mais. Acho que essa discussão seria mais interessante, né? Porque afinal a gente está se introduzindo agora nisso. Mas de uma maneira geral achei legal, assim, eu coloco na minha resenha individual que eu fico surpreso, não só lendo assim o livro e vendo a atitude das crianças, mas na disciplina geral, assim, para mim a criança vem me surpreendendo muito. Eu achava que ela era muito mais não é matura, assim, muito mais. Não pensava dessa maneira, assim, apesar de ser instintivo, que ela se planeja tanto para o mundo adulto. Que era tão assim. Importante, brincadeira e as coisas que a gente não pensa que não está acontecendo nada ali, né? Tem essas questões que a gente abordou, assim, principalmente, eu acho que a sexual, que fala da genitalidade ali, que acompanha o livro inteiro, então parece ser uma consideração bem importante dela e nós nem combinamos, mas para nós dois não fez tanto sentido assim, né? Tanta importância, mas... O que eu tenho a falar, eu acho que é legal principalmente pelo fato de chamar atenção para algumas coisas e aguçar a nossa curiosidade para outras. Mas eu achei, quando ela falou, não queria ser técnico e tal, eu achei que ficou simples demais. Tem algumas coisas que eu acho que ela deveria se aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, não simplesmente largar a informação e a gente fica, mas por quê, sabe? Eu não consigo acreditar nisso, sabe? Eu acho que talvez se ela tivesse explanado um pouquinho melhor o assunto, teria sido mais proveitoso. Eu acho... Essa é a minha crítica. Sim, agora só acho que para fechar também um comentário que a gente tinha propor a ideia de... Eu tinha a ideia de fazer sobre o livro que tratava do brinquedo da sucata. Também tinha um outro livro em mente e com essa questão da greve a gente teve que pegar um livro lá no Xerox, lá que a professora colocou, mas a nossa ideia de debater esse livro é justamente por isso, por a gente já estar com o mesmo livro, de repente discutir ele seria mais... aumentaria mais a repercussão dele. Concordo. Bom, então, não vou me estender mais. É isso? Que é isso. Prazer falar contigo. Falou, pessoal.